Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou a Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo para você que nos acompanha muita informação. E hoje eu trago para você sobre Sebrae Roraima fortalece pequenos negócios no Dia das Micro e Pequenas Empresas, aqui no Entrevistas DPE. Nesse episódio de hoje, em homenagem ao Dia das Micro, Pequenas e Médias Empresas, nós conversamos com Aldrin Lopes, gerente da Unidade de Atendimento do Sebrae Roraima. Seja muito bem-vindo, Aldrin, ao Entrevistas DPE. Muito obrigado. Então, para nosso começo de conversa, né, hoje, dia 27, celebra aí o Dia Mundial, né, de toda essa organização. Então, para começar, explica para os nossos ouvintes o que é Sebrae e qual é a missão do Sebrae como instituição e como ela atua aqui no estado de Roraima. Sempre é muito bom falar do nosso Sebrae, né? O Sebrae Roraima. O Sebrae é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. E aqui em Roraima nós estamos há mais de 35 anos já de atuação com essa marca. Bastante tempo, né? Bastante tempo. E o Sebrae, o seu papel principal é levar o apoio e o desenvolvimento para os pequenos negócios. A gente costuma dizer que o Sebrae é a maior agência de desenvolvimento, né, quando se fala de apoio, de gestão aos pequenos, né, que leva a informação, leva a capacitação, leva o crédito, leva a inovação. Então, o empreendedor sempre tem o apoio do Sebrae. Essa é a nossa missão, é o nosso papel. Maravilha. E o Sebrae tem um papel muito importante, né, no apoio às micro, pequenas e médias empresas. Como é que essa assistência tem funcionado na prática? O que tem sido mais demanda aí pelos empreendedores em 2025? Em 2025, primeiro a gente começa falando sobre o crescimento, né, das empresas no nosso estado, né? Porque nos últimos anos o crescimento do MEI, que é o microempreendedor individual, né, é muito relevante. Nós hoje no estado nós temos mais de 20 mil microempreendedores individuais. E aí nós temos também as microempresas e temos as EPP, que são as empresas de pequeno porte. E o Sebrae, o papel do Sebrae, né, é levar essa informação, porque o Sebrae atua como? O Sebrae atua desde o registro ao microempreendedor individual. Depois desse registro, a gente continua com a capacitação com esse empresário, porque desde o momento que a gente faz a captação desse empreendedor, que a gente tem ele na nossa base de informação, a gente começa uma jornada com ele, né, em toda a sua vida empresarial, para levar a informação, porque ele precisa de muito apoio, né? Os pequenos negócios são muito vulneráveis. E aí é onde a gente entra para dar o apoio da sustentabilidade para que eles possam sobreviver nesse mercado de tanta concorrência. Com certeza. A gente sabe que o Sebrae tem investido aí em muitos cursos, né? Inclusive aí com o foco em gestão, inovação, acesso ao crédito também e o uso da tecnologia. Mas também tem muita coisa aí voltada, né, para a sustentabilidade e também para a realidade amazônica, não é? E como é que essas capacitações elas têm ajudado os empreendedores a desenvolverem de forma mais consciente e preparada para o futuro? Quando uma empresa se registra, ela vai precisar, né, primeiro de gestão empresarial, né, em várias áreas. Por exemplo, na área de finanças, né, que geralmente é a área mais solicitada, que a gente começa, né, primeiro. O Sebrae nós temos muitos produtos, temos as consultorias, né, de finanças, temos as capacitações, temos as oficinas. Então o empreendedor ele recebe um pacote de ações do Sebrae dessas áreas. Pode ser na área de finanças, como eu estou falando, pode ser na área de recursos humanos, pode ser em sustentabilidade, pode ser em inovação, pode ser em liderança, porque a empresa necessita de tudo isso. E aí a gente começa com esse empresário, dependendo da sua necessidade, a gente vai trabalhando esses temas com ele conforme a necessidade que ele tem e aquilo que ele também pode aplicar, porque também ele não consegue aplicar tudo isso de uma vez. Então a gente trabalha com um diagnóstico com ele e a partir desse diagnóstico, aquelas áreas mais relevantes que ele tem mais necessidade, a gente vai trabalhando com essa trilha com ele, nessa caminhada com esse empresário, nessa jornada que a gente tem desde o começo da sua empresa até o seu crescimento. É um acompanhamento aí do início e vai vendo aí até a evolução, né?
E agora, assim, com a unidade móvel, né? Ficou mais fácil levar o atendimento para quem está no interior e também nas zonas rurais e até as comunidades mais isoladas, não é isso? Como é que tem sido essa experiência aí de interiorizar o Sebrae e o que vocês têm percebido de retorno dessas localidades? Hoje o Sebrae, nós estamos em todos os municípios do estado. Aqui na capital, nós temos uma estrutura de atendimento. Nós temos o atendimento em um ponto na Avenida Villeroy, outro no Ayrton Dias, e nós temos uma unidade também lá na Taide Teve, né, uma área, aquela área empresarial ali ao lado da farmácia do Zezinho, que é um ponto do Sebrae que está sendo muito relevante, está sendo, né, muito procurado pelos nossos empresários. Na região sul, nós estamos com uma unidade em Rorainópolis. E nos outros municípios, nós temos a parceria com a Sala do Empreendedor, com as prefeituras, onde nós temos um agente em cada prefeitura que representa o Sebrae, onde faz os primeiros atendimentos. Então, de uma forma geral, hoje nós estamos em todos os municípios atendendo os empresários. Então, para que, por exemplo, se um empresário lá em Uramutã precisa registrar um empreendimento, ele não precisa vir na capital. Através da nossa Sala do Empreendedor, a gente consegue atender esse empresário. A mesma coisa lá em Pacaraima, a mesma coisa lá no outro extremo, no Caroebe, por exemplo. Então, em todos esses pontos, o empresário não precisa mais ter esse deslocamento para poder vir fazer esse registro. Por exemplo, para pagar o DAS, que é o recolhimento, né, da taxa que ele paga para a Previdência. Já faz isso também nas nossas agências, em parceria com a Prefeitura. Então, hoje nós estamos em todos os municípios com atendimento, né, ou com o ponto do Sebrae ou em parceria com as prefeituras. Entendi. Aldrin, a gente sabe também, a gente acompanha o Sebrae e ele não trabalha só com quem já tem negócio, né? Mas também com quem está começando, com os jovens, com as mulheres empreendedoras, com as comunidades indígenas. Como é que vocês têm pensado essa inclusão produtiva de forma prática para que todos tenham aí a chance de empreender? Na verdade, o nosso cliente ele é desde o pessoa física, né, que pretende montar um negócio, empreendedor, porque muitos empresários, já tem muitos empresários que não são registrados, mas que já estão empreendendo. É aquele que tem um churrasquinho, é o que tem uma panificadora, é o que tem um salão de beleza, que tem uma panificadora, enfim, um pequeno empreendimento, mas muitas vezes não está registrado. E aí, claro que o Sebrae já começa informando esse empresário na capacitação, preparando esse empresário para se registrar. Porque também de nada adianta ele se registrar e não ter capacidade de gerir o seu negócio. Então a gente oferta as capacitações, leva as oficinas para os municípios, para as comunidades indígenas, em todos os pontos do estado nós estamos apoiando o empreendedorismo. Para quê? Para que na educação empreendedora também nós temos um programa de educação, né, que desde muito cedo começa com os jovens, com os alunos nas escolas, falando de empreendedorismo. Para quê? Para que no momento que ele vá registrar sua empresa, ele já tenha algum conhecimento, já saiba alguma coisa sobre gestão, ter mais facilidade em tocar um empreendimento, em trabalhar a gestão de um negócio. Desde o começo, que é um microempreendedor individual, e muitas vezes também, porque tem atividade que também já começa como microempresa, né? Muitas vezes tem empresa que já começa como ME. E aí nós já temos plano de negócio para essas empresas, já ofertamos consultoria, porque ele pode já fazer um plano de negócio inicial antes de abrir a empresa, para já colocar do papel ali todas as suas ideias, né? Ver os seus custos, ver a sua operação, para saber, né, qual o caminho que aquela empresa vai seguir. E aí junto com o consultor a gente oferta esse trabalho, para que ele possa ter assim, a melhor informação para poder tomar, muitas vezes, a melhor decisão. Exato. O Sebrae está aí para dar esse suporte inteiro, né? Realmente é uma mão amiga aí que vem ajudando os empreendedores aí a alavancar nas suas vidas. E fala pra gente, a sustentabilidade também tem sido aí uma pauta, né, cada vez mais presente no mercado. E como é que o Sebrae tem incentivado as práticas sustentáveis entre os pequenos negócios aqui na Amazônia, sem deixar de lado a viabilidade econômica? Falar em sustentabilidade, a gente o Sebrae, esse ano nós temos um evento chamado Amazon Tech, que é voltado para a sustentabilidade, para a inovação, né? E vai ser em setembro. E o Sebrae tem sempre atuado com essa pauta, né, de trabalhar a inovação, a sustentabilidade, de levar ações, trabalhar ações com essas empresas. Nós temos apoiado esses empresários com esse tema, né, com essas atividades, com essas capacitações, também nessas áreas de inovação e de sustentabilidade.
muita gente ainda tem o receio, né, de formalizar o negócio, principalmente aí no início. O que o Sebrae tem feito para desmistificar esse processo, né, e mostrar que é possível começar pequeno, mas com segurança e planejamento? No passado, existia essa questão se falava muito da burocracia, que era muito difícil registrar uma empresa, que os custos eram muito altos, né? Sempre tinha essa temática. Mas com a tecnologia que temos hoje, com o apoio do Sebrae, isso mudou, né, e muito. Para você ter uma ideia, hoje um empreendedor que nos procura, né, para registrar uma empresa, um microempreendedor individual, em menos de 30 minutos ele sai com o seu CNPJ registrado. E o mais interessante disso é que isso é gratuito, ele não tem custo sobre isso. Por exemplo, para poder... E durante o ano, o que ele precisa para a regularização da sua empresa, o Sebrae também dá esse apoio. Se precisar imprimir, por exemplo, os documentos de arrecadação, o Sebrae está ali pronto fazendo esse trabalho gratuito. Se precisar mudar de endereço, automaticamente o Sebrae faz isso. Se precisar cancelar essa empresa, também nós atuamos nesse processo. Parceria com a Receita Federal. Atuamos, por exemplo, o Sebrae, com os empreendedores, nós também temos o apoio de outros parceiros. Nós também trabalhamos o tema do acesso ao crédito. A gente faz a ponte, né, com as agências, com os bancos oficiais, para que esse empresário possa ter acesso a serviços financeiros. Porque a gente sabe da dificuldade que é o empresário ir procurar uma agência bancária e ser atendido. Então, através dessa parceria, fica muito mais fácil. Nós temos as capacitações de crédito, que a gente orienta esses empresários sobre qual é a viabilidade do crédito, como é que ele deve se comportar quando vai adquirir um crédito, se ele tem a capacidade de pagamento. A gente coloca essas oficinas para prepará-lo para que quando ele possa acessar o crédito, ele já tenha a consciência que ele tem que pagar aquele financiamento, né? Para que ele possa se manter em dias, para que a partir dali ele comece esse relacionamento com os bancos, porque a partir desse financiamento, desse primeiro, vai vir o segundo, o terceiro, e com isso ele vai conseguir crescer, porque com o investimento dos nossos parceiros, de um banco, de uma agência bancária, de uma agência como a Desenvolve, por exemplo, que é a nossa parceira, fica muito mais fácil uma mão amiga dessa, né, que estende a mão com crédito para que o empresário possa comprar um equipamento, possa comprar um veículo, possa comprar um freezer novo, uma geladeira. Imagina um salão de beleza que pode, né, fazer um financiamento e comprar os equipamentos e dobrar seu faturamento com isso. Então é isso que a gente trabalha nesse apoio. Então por isso que a sigla do Sebrae é o Serviço de Apoio às Micro e às Pequenas Empresas. Um apoio de forma, né, completa, né? E que apoio, né? Porque empreender não é fácil. Já exige ali várias questões. Então, o Sebrae, ele vem facilitando essa caminhada, né? Dando realmente, como você falou aí, essa mão amiga. E nós sabemos também que Sebrae trabalha muito com a capacitação digital, né? Ajudando aí os empreendedores a usarem as redes sociais, né? Aplicativos, também ferramentas online. E esse tipo de demanda aumentou nos últimos tempos, né? Nos últimos tempos. Hoje você vê muitos stories, os trabalhos que as pessoas estão ofertando. Hoje as pessoas precisam saber mexer com as redes sociais, com a questão do marketing, apresentar ali o seu trabalho, apresentar ali o que ele está empreendendo ali, já fazer essa divulgação para que chame clientes, né? Na nossa programação, né, na nossa loja, nós temos, quando a gente lança as capacitações voltadas para a área digital, são as mais procuradas, né? E aí a gente vê que é necessário que o empresário busque capacitação para que, por exemplo, ele possa trabalhar com as redes sociais, com o Instagram, com o WhatsApp, enfim, com as redes sociais que temos, para que de forma profissional ele possa alavancar mais o seu empreendimento, né? Ter mais muito mais produtividade, que é possível. Mas ele não consegue fazer isso sozinho. E através de uma capacitação com um profissional que a gente coloca à disposição. E como a gente vem falando aqui, muitas vezes essas capacitações são gratuitas, porque 90% das capacitações pela nossa loja são gratuitas. Então a gente orienta, pede aqui que o empresário fique sempre atento, sempre visite nossa loja, faça as inscrições, porque é através da Taíde TV, é através do nosso prédio no Ayrton Dia, com nossos auditórios, que a gente consegue capacitar e levar a melhor informação para os nossos empreendedores. Em todas as áreas, né? Em comunicação, na área digital, na parte de crédito, na parte de finanças, na parte de estratégia. Nós temos uma programação muito extensa, né? Voltada para a capacitação do empresário.
Com certeza. E hoje, né, é o Dia Nacional do Micro, Pequena e Média Empresa, que celebra hoje, dia 27 de junho, e é uma data aí de grande relevância, não é isso, para a economia brasileira. Também foi instituída também pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como o Dia Internacional da MPES. Isso. E fala para a gente disso, e como essa data tão especial, com certeza o Sebrae vem aí com as suas ações pela cidade, pelo interior e em seus polos. Conta pra gente aí a programação, que o Sebrae está sempre em ação o tempo todo. Na verdade, essa sexta-feira, dia 27, foi a data criada pela ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas. Essa data ela foi criada como uma forma de reconhecimento para as micros e as pequenas empresas. Por quê? Porque são as micro e as pequenas empresas que geram emprego, que geram a economia. Por exemplo, o nosso estado ele vai precisar gerar muitos empregos, né? Falando no caso por que tem essa relevância, por que a ONU criou o dia 27 como Dia Internacional? Para poder mostrar a relevância dessas empresas. Dar um exemplo aqui do crescimento do nosso estado, que como está crescendo, é visível que o nosso estado está em pleno crescimento, mas para isso precisa criar muitos empregos. E onde é que a gente consegue criar esses empregos? É na criação das micro e das pequenas empresas. É somente com o nascimento do MEI, no aumento do crescimento do MEI, com o aumento do crescimento das microempresas, cada loja que abre, que vai abrir uma ME que abre 4, 5 empregos, cada MEI que se registra gera 2 empregos. Então, somente essa categoria que vai aumentar, né, a economia, que vai tirar muita gente da informalidade, né, do empresário, e que tem a capacidade de gerar emprego. Então foi pensando nisso que a ONU criou essa data. E o Sebrae, para comemorar também essa data internacional, aí o Sebrae tem, né, durante todo o ano e durante também o mês de junho, prepara assim, sempre um número muito grande de ações. E aí desde a ação do nossa estação em campo, desde as nossas feiras que a gente faz com os empresários, das capacitações no município, das parcerias que nós fazemos, né, de comemorar também essa data, e a gente também comemora aqui em Roraima com o crescimento da quantidade de empresas, com o crescimento dos empregos gerados. Então, ao mesmo tempo que a ONU comemora no mundo essa data, nós em Roraima, através do Sebrae, comemoramos também esse crescimento do Estado, crescimento dos empregos, crescimento da economia, através destes que nós apoiamos, né? Então o Sebrae, através do seu apoio aos micro e pequenas empresas, comemora também essa data, que é de muita relevância, mas que para nós é mais importante porque a gente vê que a nossa atividade contribui para o crescimento dessa economia, que nossos produtos, que a nossa entidade, que o Sebrae tem feito o seu papel na vida, né, das micro e das pequenas empresas, tem feito a diferença no estado de Roraima quando se fala em apoio aos pequenos, porque são os pequenos quem mais precisa de apoio, né? Exato. Muitas vezes são muito vulneráveis, e aí é onde entra o apoio do Sebrae, dos parceiros, como uma mão amiga para dar apoio, né, no crescimento, na capacitação, na orientação, no crédito, na realização de feiras. Por exemplo, nós também levamos empresários para feiras nacionais, internacionais. Então, hoje, tudo isso que o Sebrae faz é uma forma também de comemorar e de fomentar no apoio, né, e dizer, olha, o Sebrae é uma mão amiga, o Sebrae existe para dar o apoio para quem tanto precisa. É uma empresa séria, que tem muita credibilidade e já tem aí alavancado a vida de muita gente com esse suporte que o Sebrae vem dando aí ao longo dos anos. São 35 anos, não é isso? Mais de 35 anos. E a gente comemora também, no caso do dia 27, o crescimento, né, da economia do Estado. É uma forma de comemorar isso, porque em função do nosso trabalho, nosso parceiro, a gente vê esses resultados. Então é muito gratificante hoje comemorar o dia 27, que é a data que foi criada pela ONU como forma de reconhecer os pequenos negócios. Maravilha. Aldrin, algo mais a nos falar? Alguma mensagem que você gostaria de deixar para a gente estar finalizando o nosso bate-papo? A mensagem é de muita satisfação, porque a gente percebe hoje que, por exemplo, em relação aos pequenos negócios, já representa mais de 60% da economia do Estado. Então, da quantidade de empregos gerados, de todos os empregos gerados dentro do Estado, todos os empregos dentro do Estado de Roraima, mais de 60% já é de responsabilidade das micro e das pequenas empresas. Então, elas são necessárias, né? É necessário ter esse crescimento, mas é necessário também o Sebrae e os parceiros permanecer
né, com o apoio para que o nosso cliente possa ter esse crescimento que ele tanto precisa. E o Sebrae já alavancou muitos empreendedores aí que começaram bem pequenininho, hoje eles já estão aí estabilizados, com o nome no mercado, né? E é muito gratificante, com certeza. Eu acredito que você, como empresa, de fazer parte de toda essa equipe e ter alavancado aí a vida de muita gente, muito crescimento de várias empresas. Na verdade, nós temos dezenas, centenas de empreendimentos que ao longo desses mais de 35 anos, né, que tem convivido com o Sebrae, que o Sebrae, né, tem feito essa relação, né, empresarial com esses clientes, que conseguiram crescer, que são marcas muito fortes no mercado. Né? Muitos que começaram como um microempreendedor, hoje são grandes empresas que geram centenas de empregos no estado, com marcas relevantes. Eu diria aqui para você que são centenas de negócios hoje aqui em Roraima, que com certeza tem a marca do Sebrae, né? Que quando se fala do Sebrae, eles têm assim, a maior satisfação de ter recebido os produtos e os serviços da nossa instituição. Que maravilha! Parabéns a todos que fazem parte dessa equipe. Quero agradecer você a ter vindo aqui, disponibilizado o seu tempo e trazer todas essas informações aí para quem nos acompanha. Quero agradecer desde já a você, Aldrin. Muito obrigada e volte sempre que quiser aí estar passando essas boas informações para quem acompanha a gente. Claro que nós que agradecemos, voltaremos sempre que o convite chegar, nós estaremos sempre prontos para poder vir aqui conversar, ter esse bate-papo e trazer sempre essas informações que são tão necessárias para os nossos clientes. Maravilha, muito obrigada. Bom, pessoal, hoje nós conversamos com Aldrin Lopes, gerente da unidade de atendimento Sebrae Roraima, fortalece pequenos negócios no Dia das Micros, Pequenas Empresas. Tudo isso aqui no Entrevistas DPE. Você que nos acompanhou, meu muito obrigada. Você também acessa os nossos conteúdos pelo YouTube, Deezer e Spotify, a nossa rádio web da Defensoria. Eu sou Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.